Voltando com Memórias dos Aposentados, no segundo bloco, agora o doutor vai nos contar qual foi a experiência dele na segunda instância. Doutor? Muito bem. Promovido que fui à segunda instância, no começo da década de 90, eu logo comecei a trabalhar nos processos criminais. E, nesta ocasião, eu provavelmente teria ficado trabalhando na área criminal sem maiores dificuldades, que é uma área que eu gostava bastante. Só que aí aconteceu um episódio importante. Foi também no começo da década de 90, mais precisamente em 1993, que veio a nova Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que obrigou o Ministério Público dos Estados a adaptarem as suas leis ao novo parâmetro federal, que já era, por sua vez, decorrente da Constituição de 88. E, em razão disso, o Procurador-Geral de Justiça da época, outro procurador já, resolveu criar uma comissão para preparar um anteprojeto de lei orgânica estadual do Ministério Público Paulista. Já estamos em 1993. Ao ler aquele projeto, eu fiquei muito irritado, porque aquele projeto centralizava nas mãos do Procurador-Geral um poder que ele não podia ter. Era o poder para processar todas as autoridades do Estado. Era o poder para investigar atos de improbidade do governador, seus secretários, presidentes de estatal, todas as autoridades e as pessoas importantes do Estado ficavam na mão do Procurador-Geral. Ora, o Procurador-Geral era, e ainda é, um homem escolhido pelo governador. O Procurador-Geral era, e ainda é, um cargo político, cuja independência, a meu ver, dependendo da situação, somente quando ele tem vínculos com a política externa, isso pode criar embaraços para a isenção na atuação profissional, dentro da carreira. E eu me pus contra isso. Eu saí do meu silêncio, fui ao jornal e escrevi um artigo, coisa que de vez em quando eu faço, sempre fiz, dizendo que o Procurador-Geral não era a pessoa mais indicada para concentrar poderes contra as autoridades dentro do Ministério Público. Eu sempre defendi que esses poderes fossem divididos entre os membros da instituição. Estes são escolhidos por concurso e não pelo governador do Estado. E nesta ocasião a instituição pegou fogo. Porque muitos me apoiaram, acharam que eu estava certo, que as minhas críticas eram justas. Mas muitos acharam que eu estava errado, que eu estava lavando roupa suja fora de casa. Ora, como se o Ministério Público fosse uma instituição privada. Como se o Ministério Público tivesse o direito de fazer o que bem quer a portas fechadas. Isto foi um erro daqueles que me agrediram, que me atacaram, porque eu voltei mais forte. Eu comprei a briga. Eu voltei aos jornais. Falei, é isto e muito mais. E fui além. E aí eu fui ao Estado de São Paulo, à Folha de São Paulo, denunciando os vícios do processo legislativo que estava centralizando os poderes nas mãos do Procurador-Geral. O que aconteceu? O pessoal ligado ao Procurador-Geral da época radicalizou ainda mais. Fez o que eu fiz. Eles radicalizaram também. Eu falei, tá bom, então vamos em frente, vamos ver quem tem razão. O que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu não queria. Eu não tinha mais ambição política, eu já tinha sido presidente da associação, eu já estava na reta final da minha carreira. Eu falei, tá bem, eu estou mentindo? Não é verdade o que eu estou falando? Então vamos ver quem está falando a verdade e quem está falando mentira. Eu sou candidato ao Conselho Superior do Ministério Público, contra o Procurador-Geral, contra a associação, contra o Colégio de Procuradores, contra toda a cúpula da instituição. E eu me candidatei. Tive apoio muito importante de vários colegas, como o Antônio Augusto de Camargo Ferraz, o Marrei, o Luiz Antônio Guimarães Marrei, o Antônio Visconti, o Carlos Roberto Barreto,
o Munir Cury, o Zé Geraldo Brito Filomeno, e apoios também de gente que não entrou na chapa, mas que, como Antônio Augusto, nos ajudou e acreditou na gente, como foi o caso do Galvão de Barros, do Iraí Batista de Abreu, e nós fomos fazer campanha no Estado, com todas as dificuldades que vocês possam imaginar. As dificuldades eram tantas que, para vocês terem uma ideia, naquele tempo a associação não dava espaço para a oposição e nem para a situação para falarem nos seus auditórios, para debater os assuntos. Nós queríamos falar com os promotores substitutos, não nos deixaram. Nós tivemos que falar com os promotores substitutos na rua, porque não nos deixaram entrar no auditório para falar com os promotores substitutos, nem para a gente dizer que a gente tinha uma proposta diferente do procurador-geral. Percorremos o Estado com os nossos carros, corremos o Estado inteiro dizendo, e sendo contestados, porque o procurador-geral mandava a sua assessoria para nos contestar em todos os lugares que a gente ia. Mas nós fomos, e nós contestamos e falamos o que era preciso ser dito. E fomos às eleições, e o que deu? Ganhamos todos os cargos em concurso. Havia 6 cargos de conselheiro, membro do Conselho Superior do Ministério Público, fizemos os 6. Isso nunca tinha acontecido na história do Ministério Público. Jamais a oposição tinha ganho uma eleição. Jamais. Nós não ganhamos um cargo. Isso já tinha acontecido. Nós ganhamos todos os cargos. Nós fizemos maioria dentro do Conselho. Foram 2 anos extremamente difíceis, que nós mandamos processar todas as autoridades que precisavam ser processadas. Para vocês terem uma ideia, nós mandamos processar 2 ex-governadores de Estado. 2 ex-governadores de Estado. Nós mandamos processar presidente de estatal. Nós revimos atos do próprio procurador-geral. Nós tivemos casos que o procurador-geral tinha arquivado, feito arquivamento implícito de inquérito civil. Nós avocamos o caso, oficiamos a juíza do processo. Era um caso que envolvia o Banezer. A juíza era uma mulher, se chamava Ana Amazonas. Ela tinha entendido que havia um arquivamento implícito no caso, mandou o caso a reexame do procurador-geral. O procurador-geral que tinha feito o arquivamento disse, não, eu estou certo, não há nada que rever. Nós deliberamos no Conselho Superior, por maioria, evidentemente, que era para oficiar a juíza para ela mandar cópia para nós, do Conselho, e não ao Procurador-Geral. Porque o Procurador-Geral não pode rever o próprio ato. Ele não é instância revisora de si mesma. De si mesmo, melhor dizendo. Então, nós mandamos ofício à juíza e a juíza nos mandou cópia dos autos e nós aceitamos aquilo como arquivamento implícito e mandamos processar os governadores que tinham feito contratações sem licitação e sem concurso. Foi um escândalo, nós estivemos na primeira página dos jornais durante 2 anos. Foi uma época muito difícil. Mas fizemos o que precisava, fizemos o que era devido, a classe nos apoiou e a partir dali, terminada a minha gestão, eu também voltei às minhas funções de procurador de justiça normal, não tive nenhuma participação, não quis ter, fui convidado novamente a fazer parte do gabinete do novo procurador-geral. A essa altura já era um procurador-geral do grupo que, como eu, tinha derrubado a situação anterior, mas eu não quis porque meu objetivo nunca foi o poder, nunca foi cargo. O meu objetivo sempre foi lutar pelas minhas ideias, e isso eu vou até o fim. E errou quem achou que eu não fosse até o fim, porque eu sempre fui assim. E aí eu fui até o fim da minha carreira. Quando veio a reforma constitucional de 1998, que foi conhecida como reforma da Previdência, eu entendi melhor me aposentar, porque aquela reforma criou muita insegurança jurídica para quem, como eu, já tinha o tempo necessário para a aposentadoria, e eu me precipitei. Creio que eu até me aposentei antes do que eu gostaria. Eu poderia ter ficado mais, gostaria de ter ficado mais, mas a aposentadoria não foi um mal,
porque ela me permitiu uma liberdade de tempo que eu não tinha. Eu trabalhava com processos todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. E ao me aposentar, eu que sempre cumpri prazo, nunca perdi prazo, eu fiquei livre dos processos. Aí eu pude me dedicar mais intensamente a uma outra coisa que eu gosto muito, que é escrever, estudar e escrever. Eu estudava e escrevia, mas para os processos nos quais eu trabalhava. A minha produção de literatura jurídica era modesta. Por quê? Porque eu não tinha muito tempo. Eu fazia isso nos poucos momentos que me sobravam. No momento em que eu, aposentado, pude me dedicar mais à literatura jurídica, eu tive uma produção maior na área institucional. Eu consegui escrever diversos livros sobre o Ministério Público, atualizá-los anualmente, sobre a defesa dos interesses difusos em juízo, sobre o inquérito civil, e isso também me deu bastante alegria, bastante satisfação. De lá para cá, eu tenho dado aulas na Escola Superior do Ministério Público, eu tenho atualizado meus livros, tenho proferido palestras, e na área de consultoria jurídica eu também dou consultoria jurídica, mas eu sou muito seletivo. Eu escolho muito o que eu faço e o que eu não faço. Vamos fazer um intervalo, doutor? No terceiro bloco, vamos falar da vida associativa do senhor? Perfeito, está ótimo.